Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus derrame a tua glória e a graça dele sobre a vida de vocês. Quantos creem que o Senhor ouviu nossa oração? Quantos creem que o Senhor vai nos abençoar cada dia mais, vai nos direcionar cada dia mais? O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Ah, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Nós acabamos a série em Atos, né? E hoje nós começamos uma nova série do livro de Romanos. Nós vamos ter 3 cultos em Romanos e no dia 25 eu quero convocar os irmãos para estarem aqui. Desculpa, não é 25, é 21. No dia 21, né, vai ter mais uma quinta-feira. Na outra quinta, né, nós estaremos aqui num culto específico de oração. De oração é um culto onde todas as pessoas estão participando, né, do projeto dos 40 dias de oração, vai estar orando por lavras. Então vai ser um culto especial para nós, onde o pastor Reginaldo falou: quantas pessoas já distribuiu? Mais de 5.000 desse caderninho aí de oração. Então 5.000 pessoas aí já tem esse caderninho orando, né? Então nós vamos estar reunidos, todo mundo orando pela cidade de Lavras. Esse dia vai ser um dia especial para nós aqui, né? Da gente estar orando e buscando ao Senhor. Do mais, nós estaremos falando, né? Com o tema da série é o Evangelho que liberta, né? Alguns estudiosos dizem que Romanos é o Evangelho segundo Paulo, né? É como Paulo ele propôs essa ideia de explicar o Evangelho, e nós vamos trabalhar sobre isso, né, nessa série. Mês passado falamos muito sobre igreja, a missão da igreja, né? Atos é isso, os Atos dos Apóstolos, e agora nós estaremos falando sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça que liberta, as lutas que passamos ali. Então nós vamos... Mentira, as lutas em Efésios, eu estou confundindo a série. As lutas está lá em Efésios, capítulo 6, que é a série de domingo, né? Aqui nós vamos falar sobre o Evangelho. Abra sua Bíblia comigo, Romanos, capítulo de número 1. Romanos 1. Versículo de número... Vamos ler o 14. Romanos 1, 14. Diz assim a palavra do Senhor: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Versículo 17. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Que está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa série, né, que o Senhor também está no nosso coração, que o Senhor possa nos conduzir com graça, com sabedoria, usar cada um dos irmãos que está chegando para a glória e louvor do seu nome. Eu quero te pedir em nome de Jesus, fala no nosso coração, abre a nossa mente, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, para que possamos ouvir, entender, enxergar, guardar as preciosas palavras do Senhor, as preciosas graças do Senhor reveladas nessa noite. Que o Senhor nos abençoe em Jesus. Amém. Está falhando muito, né? Deixa eu só deixar aqui pertinho já. Estou achando que está começando a ficar ruim, né? Glória a Deus. Eita. E agora? Ficou ruim demais, né? Tá bom? Tá bom, né? Dá para ouvir. Diferença. Irmãos, qual que é
né, eu quero me ater no versículo 17, que é o versículo que é o tema dessa mensagem nessa noite, que é: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, o Evangelho que nos liberta, ele é revela-se a justiça de Deus. O Evangelho que nos foi anunciado mostra aquela pergunta que sempre fica ao nosso coração, né? Quando a gente converte. Como que um Deus justo, santo, perfeito, maravilhoso, escolheu nos salvar? Entregou seu filho para morrer no nosso lugar. Por que Deus fez isso? Como que Deus fez isso por um homem pecador? Acho que o mais pecador que está aqui nessa sala hoje sou eu, né? Que peco demais. E como que Deus resolveu me salvar? Todas as religiões, elas tentam responder essa pergunta fazendo os seus sacrifícios, vivendo uma falsa moral, vivendo por meio de obras. Vocês já viram isso? Tem religiões que para ser salvo você precisa fazer algumas obras. Você precisa dar algumas oferendas, você precisa fazer caridade. Tem religião que acredita que você precisa voltar aqui na terra para você pagar aquilo que você ficou devendo no passado, até o seu espírito evoluído. E o que Deus espera de nós? Sabe, o mais interessante é que Deus, ele responde essa forma, né, essa justiça dele, revelando para nós o Evangelho de uma forma tão clara, que é do versículo que nós lemos no finalzinho aí. Como nós vamos viver o Evangelho, como nós vamos viver essa justiça revelada por nós? Vivendo pela fé. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho que nos foi revelada, essa justiça de Deus revelada sobre nós, o homem não precisa fazer nada. A obra, quem fez foi Deus. A justiça mencionada aqui, revelada para nós, não é fruto do nosso esforço humano. A salvação do reino de Deus, ela não é um esforço nossa, não é por meio de obras, não é por meio da nossa moral religiosa. A salvação, ela é única e exclusivamente feita por Deus. E essa justiça revelada também não é uma justiça retributiva, que quer dizer o quê? Se você fez o bem, Deus vai te pagar com o bem. Deus vai te dar da forma que você fez. Se você fez o mal, Deus vai te pagar com mal. Não é sobre isso, porque embora Deus seja o juiz, Deus julga as coisas, a salvação, essa justiça revelada, vai muito além. Nós precisamos entender isso. Essa justiça pertence a Deus. Paulo está falando de uma justiça salvadora, que vem a favor do pecador. Aqui, irmãos, eu quero falar com vocês de justiça revelada perante a salvação. Quando a gente parte para a santificação, aí é outra conversa, é verdade ou não? Nós temos que lutar contra o pecado todo dia, nós temos que dizer não para o pecado todo dia, nós temos que, é uma luta constante, nós temos um inimigo. Satanás, ele vai vir diante de nós, ele vai querer lutar contra nós. Nós estamos falando hoje da justiça revelada, que essa justiça é uma revelada onde Deus ofereceu para nós. Olha, portanto, no Evangelho é revelado o quê? A justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim nós vivemos, ela feita pela fé. Sabe, irmãos? Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22, diz assim: mas agora,
Sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Irmão, desde o Antigo Testamento, Deus já estava apontando para nós essa justiça. Não como um padrão inalcançável. De fato, quem de nós poderíamos morrer para salvar? Não. Mas em Cristo Jesus nós conseguimos alcançar. A justiça que liberta não é algo que você conquista com esforço, com desempenho, com obras, mas é um dom de Deus sobre o homem. Nós estamos falando da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós merecíamos receber essa justiça, mas foi por meio de Jesus que ele entregou nós. Sabe, Deus, ele é justo, Deus, ele é santo, Deus, ele não ignora o pecado, mas ele confia na obra de Cristo, ele confiou na obra de Cristo para nos salvar. Não é que Deus está dizendo assim, olha, não tem problema com o pecado, não. Deus envia seu filho, Deus muda, Deus chama Jesus, entrega Jesus para nós, por quê? Porque é ali que está a revelação do Evangelho. Evangelho, irmão, a gente precisa entender que Evangelho não é um estilo de vida, não é uma filosofia da vida. Evangelho não é o código de conduta moral. Ah, agora eu virei crente, eu tenho que viver desse jeito. A justiça revelada do Evangelho, no Evangelho, é a justiça, é a revelação de um Deus salvando a humanidade, de um Deus salvando homens. É Deus em ação. É muito mais do que um estilo de vida. Quantos você entende isso? Que essa justiça revelada de Deus no Evangelho está muito mais além do que a gente falar a forma que tem que viver. Precisamos falar. A Bíblia nos ensina doutrina e prática. Precisamos falar sobre a prática. Mas o que eu quero que vocês entendam nessa noite é que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é Ele que tem poder para libertar o homem, e não as nossas obras. Sabe? Deus não apenas fala sobre justiça, mas demonstra como pode justificar um pecador sem deixar de ser justo. Como? Revelando no Evangelho a obra do seu Filho, as boas novas, a salvação que todo homem precisa. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. A revelação desse evangelho, a revelação dessa justiça de Deus, Cristo na cruz, ele assume o nosso pecado. Cristo na cruz, ele assume o nosso lugar. E Cristo foi perfeito e perfeitamente aceito. Cristo foi aceito no nosso lugar. Deus nos cobre com a justiça de Cristo. Irmãos, por que nós somos justificados? Porque é ali aonde Cristo se entregou na cruz, aonde Cristo morreu, o Evangelho sendo revelado para nós, se fez justiça de Deus sobre nossas vidas. Agora Cristo substituiu o nosso lugar. Irmãos, não foi qualquer entrega, não foi qualquer reconciliação, não foi qualquer cenário. Foi o Filho de Deus, o Santo de Israel, perfeito, que morreu numa cruz para que eu e você pudéssemos nos reconciliar com Deus. E nós podemos nos alegrar com isso. Nós podemos entender que essa justiça que justifica o pecador, essa justiça que nos faz ter acesso livre, tem um nome: Cristo Jesus. E é por Cristo que nós andamos, e é em Cristo que nós andamos. Porque
Se a gente entende o evangelho de qualquer forma, a gente vai tentar e ter a tendência de querer viver sempre o evangelho como um manual de aperfeiçoamento. Não que não seja. Não é o evangelho, não é para nos fazer virar uma pessoa melhor, irmão. Entenda isso. A declaração do evangelho não foi para nos fazer melhor, para nos fazer perfeitos. Não estou falando que nós não devemos ser melhores. Estou sendo bem claro aqui, porque a santificação ela existe e precisamos viver. Mas o problema é quando nós achamos que o evangelho é isso. Não. O evangelho é a revelação da justiça de Deus, justificando o pecador para ter um relacionamento puro e individual com o nosso Deus. Sabe, o evangelho não é um sistema de regra. Não é. Agora você virou crente, você não pode fazer isso. Não, irmão. Agora Cristo me resgatou. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e agora Cristo é o meu dono, Cristo é o meu Senhor. Sabe? A revelação da justiça de Deus é a maior revelação que um homem pode ter. É o problema da humanidade. Qual que é o problema da humanidade, irmão? Qual que é o problema dos homens corruptos? Qual que foi o nosso problema alguns anos atrás? Deus, ao revelar o evangelho, ao mostrar a justiça dele em Cristo Jesus, ele resolve o problema da inimizade com ele. Ele resolve o problema da luta e que o homem tinha, porque a palavra de Deus diz que o homem era inimigo de Deus, andava segundo os seus próprios conselhos, segundo as suas próprias vontades, e Deus resolve esse problema mostrando o seu evangelho. Portanto, irmãos, aceitar o evangelho é mais do que mudar de comportamento. É receber uma identidade, uma nova identidade. Você não é aceito por Deus porque você melhorou. Você é transformado porque foi aceito por meio de Cristo. Não é porque você se tornou um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, não. Você é aceito porque você foi transformado pelo poder de Cristo que atuou na sua vida. Pensa comigo a respeito do apóstolo Paulo, um homem zeloso, fariseu zeloso, um exemplo de homem de Deus, mas isso não justificava diante de Deus. Diante de Deus ele era pecador. Diante de Deus um homem que merecia o inferno. Até que um dia teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Até que um dia a justiça de Deus lhe foi revelada. Não como algo a conquistar, mas algo como para obedecer e viver. A transformação de Saulo e Paulo é clara para nós, no homem que quando tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, um homem que quando ouve a voz do Senhor, a primeira coisa que ele faz, ele pega a sua justiça própria, o seu conhecimento, tudo aquilo que ele sabia a respeito do Rei de Deus, fala assim, cara, eu desconsidero isso aqui, eu não quero mais viver por isso, agora eu vou viver pelo evangelho que me foi revelado, porque nós sabemos que por mais que nós nos esforçamos, mérito nenhum. Porque nós somos aceitos, porque Cristo foi aceito. Se o sacrifício de Cristo tivesse sido negado, se o sacrifício de Cristo não tivesse validade diante de Deus, poderíamos fazer o que quisermos. Por isso que as religiões tentam sacrificar animais, fazer oferendas, ficar de jejum, dar chicotada nas costas, né? Lembra do passado, bem recente, que os homens ficavam se debatendo, se martirizando, subir escadaria de joelho, não resolve. Romaria
Não resolve. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo que foi aceito. Essa é a justiça de Deus que é revelada. Sabe? Nós não podemos enxergar o evangelho como o evangelho de alta performance. Quem já tentou viver em alta performance? Faz um teste amanhã, irmão. Tente ficar das 6 horas da manhã ao meio-dia em alta performance. Sendo santo. Controla a sua mente. Acho que eu já comecei pesado, né? Vamos começar pela fala. Vamos começar pelos olhos. Ninguém consegue viver o evangelho de alta performance. Ninguém consegue, porque o evangelho não é isso. O evangelho não é se eu me esforçar, Deus vai me amar. Sabe, eu ouvi um dia um pastor falando, eu achei interessante, e é isso mesmo. Se não fosse o sangue de Jesus sobre nossas vidas, porque antes de Deus enxergar você, Deus enxerga o sangue de Cristo sobre você. Nós não seríamos aceitos. Você só tem acesso à presença de Deus porque o sangue de Cristo, essa justiça revelada, esse evangelho que liberta, está sobre a sua vida. Cristo morreu para nos salvar. Sabe como nós vivemos isso? A justiça de Deus não é recebida por mérito, por obras ou por práticas religiosas. Ela só tem um acesso. Qual acesso que é? Fé. Eu creio, eu vivo pela fé. Ela é uma fé viva, o justo viverá pela fé, ela é uma fé que confia e ela é uma fé contínua. Tem fases na vida que a gente passa por maus bocados, por problemas, por dificuldades, mas nós não podemos perder a esperança, nós não podemos perder essa fé que nos faz crescer, sabe? E nem é fé em si mesmo, viu, gente? Porque a gente acha que as boas ações, eu tenho fé para fazer boas ações, a gente vai achando, não, é a fé no que Cristo realizou na cruz. A justiça de Deus nos alcança, a justiça de Deus está sobre nós. A fé começa quando nós falamos assim: olha, lá na cruz era o meu lugar e ali eu fui substituído. A nossa fé começa na cruz. Tem gente que tem mais fé na sua fé do que em Cristo, na cruz. Uma idolatria na fé. Não, a fé começa no sacrifício que Cristo realizou na cruz. Sabe, a expressão de fé em fé, engraçado, né? Que nós vamos viver de fé em fé, ela está dizendo o seguinte: olha, é um dia após o outro. É uma vida contínua de fé em fé. A fé não é para um dia. A fé não é para um momento. A fé não é somente naquele momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Essa justiça revelada de Deus que nos dá fé para viver é uma fé que nos leva a viver dia após dia até o último dia. Quantos vão ser perseverantes até o dia do Senhor? De fé em fé. Irmãos, eu falo para vocês, a nossa vida é muito boa. Ao nosso irmão Pávio, né? Olha os irmãos da igreja perseguidos. Não vão muito longe, não. Olha, talvez irmãos que têm passado necessidade, que precisam de fé para comer. Olha os pastores, irmãos, igrejas que estão sendo perseguidos. Sabe, irmãos, nós vamos até o final. Nós vamos até o fim. E essa fé é o que vai nos fortalecer. É o que vai nos fazer andar segundo a vontade de Deus. Sabe, apóstolo Paulo, ele deixa a sua justiça porque ele entendeu que a justiça de Deus é muito maior. Ele deixa a sua sabedoria porque ele entendeu
que o conhecimento de Deus é maior do que aquilo que tem dentro dele mesmo. O que Deus fez por nós em Cristo Jesus é maior do que qualquer todas as coisas. E essa é a justiça revelada de Deus. Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é esse evangelho que nós não devemos ter vergonha. É desse evangelho, dessa justiça de Deus que nós não devemos omitir. É desse evangelho que nós devemos dizer o seguinte: olha, eu vou pregar para todo mundo, eu vou fazer com que esse evangelho seja conhecido. Porque é desse evangelho que se mostra a justiça de Deus. E uma justiça revelada não para uma fase da nossa vida, mas para uma caminhada para toda a vida. Crer em Cristo não é o ritual do início da caminhada, mas é o ritual de uma vida entregue à obediência, à vontade e o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo. A revelação do evangelho, irmãos, faz com que nós não tenhamos mais uma autoconfiança, faz com que nós não tenhamos mais um zelo pelas coisas desse mundo. A revelação dessa justiça de Deus, e é isso que o apóstolo Paulo quer mostrar já de cara, porque depois, no versículo 18 em diante, ele começa a falar sobre a ira de Deus sobre a humanidade. E é pesado. Depois você lê na sua casa o que os homens faziam, como os homens viviam. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, não troque a glória de Deus pela sua própria glória. O apóstolo Paulo está falando de algo que ele mesmo entendia. Sabe, irmãos, nós precisamos confiar, ter fé na obra de Cristo, naquilo que Cristo fez. Um exemplo disso, lembra da mulher do fluxo de sangue? A mulher não tinha esperança nenhuma mais humana nos médicos, já tinha gastado todo o seu dinheiro, mas ela creu que apenas tocar em Cristo, a vida dela seria mudada. E foi assim. Isso foi suficiente, a fé. Aquela mulher foi curada por merecimento? Foi curada porque Deus ficou com dó dela? Deus olhou para ela? Não. Ela foi curada por causa da fé. Se ela fez algum esforço na cura? Não. No poder da cura? Não. Ela foi curada porque a fé dela foi o que salvou. Tanto é que Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te deu vida. Então, irmãos, nós precisamos entender que para nós recebermos essa justiça de Deus, é só por uma forma, é só de um jeito, pela fé. Sabe qual que é o grande problema? É que nós cobramos muito uns dos outros. A igreja cobra muito de nós. E a gente, às vezes, entra num erro de querer tentar manter essa justiça pelo mérito e não pela fé. Aí nós começamos a esconder pecados, aí nós começamos a viver como uma capa de santo, de perfeito. Os homens não são perfeitos. Os homens têm problemas, os homens têm dificuldade. Isso não diminui ninguém. Como diz um conhecido meu, isso não diminui ninguém. Isso não levanta ninguém. Porque a salvação não é pelos méritos, a salvação é pelo aquilo que Cristo fez. Existe um processo muito árduo e longo de santificação. Por quê? Porque pela forma que nós somos salvos, nós vamos continuar a nossa vida. A justiça de Deus, ela mostra para nós como nós devemos viver. A justiça revelada de Deus vai dizer para nós o seguinte: olha, essa justiça que nós recebemos transforma a nossa vida. Aí entra o processo de santificação.
Aí, quando eu entendo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, quando eu entendo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, eu começo a entender a forma como eu tenho que viver. Aí entra na santidade. Aí é luta, irmão. Aí é eu. Aí é o Espírito Santo me instruindo. Aí é Deus me capacitando para uma vida santa. E a santidade faz parte dos crentes, amém ou não? Mas não é uma santidade para esconder. Não é uma santidade que coloca mérito. Porque toda vez que a gente quer ser santo por meritocracia, logo ali nós vamos cair. Mas toda vez que nós dizemos, Senhor, a santificação que habita em mim é por causa da tua graça, é por causa do teu amor. Eu só consigo dizer não para o pecado porque o Senhor habita em mim. Quem tem louvor nisso tudo? Deus. E aí nós estamos entendendo o caminho. Aí nós estamos entendendo a ideia dessa justiça revelada de Deus no Evangelho, que tem poder para transformar o mundo. Sabe? A justiça não é apenas uma declaração de perdão. A justiça de Deus revelada no Evangelho não é somente dizendo, olha, vocês estão perdoados. A justiça de Deus revelada no Evangelho é o que nos leva a viver uma vida dizendo, eu quero ser diferente. Eu não quero ser igual ao mundo, eu não quero amar o mundo, porque essa é a justiça de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai dizer o seguinte, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pelo quê? Pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmão, Paulo deixa claramente aqui para nós que essa justificação nos conduz a uma nova maneira de viver. Essa justificação agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O justo não apenas crê, mas o justo ele crê não apenas uma vez, mas ele crê todos os dias. E como que eu sei que eu estou crendo em Cristo? Como que eu sei que eu estou vivendo essa justiça de Deus revelada? Se essa vida que eu vivo não é mais minha. Essa vida que eu vivo, ela é uma vida vivida pela fé no Filho de Deus. Entregue a Ele, entregando a Ele, vivendo da forma como Deus quer. A palavra o justo viverá pela fé foi um profeta do Antigo Testamento que o Paulo usou aqui. Qual profeta que é esse? Abacuque. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E olha as circunstâncias que Abacuque dizia isso. Abacuque disse na circunstância de uma realidade de vida onde a confiança era em Deus. Podia faltar tudo. Quem lembra daquela música, ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Acho que essa música mesmo, eu misturei tudo. É isso mesmo, né? O Abacuque está dizendo isso aqui, o apóstolo Paulo traz para essa mesma circunstância, o justo vive pela fé, é num lugar onde não vai ter nada. É um lugar, talvez, aonde reina o caos. Aonde reina as dificuldades. Aonde reina os desafios, meu irmão. Viva pela fé no meio das dificuldades. Viver pela fé no meio de um país corrupto. Irmão, me fala um país que tem uma presidência honesta. Perguntei esses dias para o Carmelo, Carmelo, como é que é lá na Itália política? Carmelo trouxe uma palavra que me aliviou tanto. É igual aqui, irmão. Porque homens ímpios não governam conforme a graça de Deus. Mas, mesmo diante dos nossos problemas, diante o faltar as coisas, diante dos desânimos da vida, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Essa justiça revelada de Deus, o evangelho que liberta, ele veio para nós para fazer com que andássemos e andamos pela fé. Irmão, é de fé em fé,
é de passo em passo. O Senhor está cuidando da sua história. O Senhor está cuidando da sua vida. O Senhor está direcionando todas as coisas. Então, mesmo quando não faltar nada, irmão, viva pela fé. Mesmo quando estiver faltando tudo, viva pela fé. No muito, no pouco, vivemos pela fé. Sabe, meus irmãos, o mundo, ele vive preso tentando ser aceito por Deus, por meio das obras, por meio da moralidade. Se constrói milhares de deuses, mas o Evangelho diz que Deus revelou a sua justiça e oferece gratuitamente, pela fé, Jesus Cristo. O Evangelho revela para nós que essa nova vida não é sustentada por um esforço próprio, mas pela fé no Filho de Deus que te amou e se entregou por você. É isso. Talvez nós tenhamos tentado ser bom o suficiente para agradar a Deus. Talvez nós tenhamos medo de entrar na presença de Deus porque nós não somos tão bons assim. Mas eu quero dizer para você, irmãos, descansa na justiça que já foi revelada no Evangelho. Descansa na justiça que já foi revelada no Evangelho. Entre na presença de Deus, em Deus, eu quero viver de acordo com a sua vontade. Eu quero viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver a graça do Senhor na minha história. Eu sempre gosto de dizer, se nós estamos vivos, é porque Deus ainda tem obra para executar na nossa vida. Se nós estamos aqui falando do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é porque Deus ainda tem algo a fazer na nossa história. Deus tem algo a se cumprir em nossas vidas. Mas nós precisamos entender essa justiça de Deus que foi revelada no Evangelho e não nas nossas obras. Amém? Não é as nossas obras que nos aproximam de Deus. Depois que nós entendemos essa revelação, é aquilo que eu falei, vem a transformação. Agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É esse nível de revelação dessa justiça de Deus que nós temos que ter. Porque senão, nós vamos viver com um falso evangelho. Um falso evangelho onde eu estou achando que eu estou sendo salvo, eu vou ser salvo, eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo. Mas a vida não condiz com a vida de uma pessoa que teve a revelação da justiça de Deus e vive de acordo com a sua vontade. Uma vida santa, piedosa, que ama os irmãos, que ama a igreja. Quando eu falo igreja, eu falo da igreja invisível, né? E a igreja local também, né? É assim que nós vivemos. Então, para resumir os pontos aqui, a justiça de Deus não é humana. Ela vem dele, de Deus. A justiça de Deus é revelada no Evangelho e não na descoberta por um esforço humano. É o Evangelho que traz a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. A justiça de Deus é recebida pela fé e não pelas obras. É crer em Cristo Jesus. A justiça de Deus transforma, porque o justo viverá pela fé. Esses 4 pontos que eu falei nessa noite. E você precisa guardar isso. A justiça de Deus não é humana, vem de Deus. A justiça de Deus é revelada no Evangelho e não no esforço humano. A justiça de Deus é recebida pela fé e não por obras. A justiça de Deus transforma, pois o justo viverá pela fé. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Que Deus nos abençoe. Essa é só a primeira mensagem, hein? A mensagem de semana que vem, se eu não me engano, é o Breno que vai pregar e ele vai falar sobre a graça que perdoa pecado. É uma boa palavra. Boa palavra, eu acredito que Deus vai falar muito ao nosso coração, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela sua justiça revelada no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós essa noite recebemos ele por fé. Cremos essa justiça. Cremos que o sacrifício de Cristo foi válido, valeu a pena. Estamos aqui para servir ao Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus que nós não achamos mérito algum nas nossas obras, que nós não achamos mérito algum naquilo que estamos fazendo, mas nós confiamos nessa justiça. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que possamos viver pela fé, que possamos ser transformados nessa palavra revelada do Senhor no Evangelho, Cristo Jesus, que possamos entregar nossas vidas para o Senhor, que possamos viver de acordo com a tua graça, amor e favor. Nos ajuda, nos capacita, nos direciona para louvor e glória do seu nome, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Assim nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Que possamos sair daqui nessa noite entendendo, dizendo, olha, a justiça de Deus foi revelada no seu Evangelho. Nós estamos a sério o Evangelho que liberta. Seremos livres em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, a igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, dê um abraço ao Senhor.